Fala galera, tá começando mais um Acabou o Café, o podcast do ArcCoach. Eu sou o Lucas e eu tô aqui hoje para falar sobre ciência de dados, análise de dados, por que dados são importantes. Eu tô aqui hoje, como sempre, com o João. Fala galera, tudo bem? Vamos lá bater um papo? E nosso convidado hoje, aqui direto do nosso endereço de memória à direita, o Kaique. Tudo bom, Kaique? Opa, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo bem. E hoje a gente está aqui para falar sobre a análise de dados. Então, bom, vamos começar dando uma introdução aí. Kaique, dá um pouquinho do seu background aí, você que é o nosso analista convidado hoje. Bom, então acho que todo mundo tem visto com um pouco de susto, né, esse boom que a gente teve de dados nos últimos anos. Tem muita coisa que está acontecendo com relação à análise de dados, tanto em empresas que são muito grandes e descobriram que elas tinham lá no legado delas e nos bancos de dados delas um tesouro. Porque é muito, muito famosa hoje a frase de que os dados eles são o novo petróleo. Então, tanto em empresas mais antigas que têm esse legado grande, quanto em empresas mais novas, as fintechs ou qualquer tipo de startup, todo mundo percebeu que olhar para os dados é a chave para extrair valor diferente para o futuro. Só que nesse meio do caminho parece que tem um monte de coisa que não está muito clara, né? Então, o papel do analista de dados e do cientista de dados, hoje eles estão muito cheios de uma aura que a gente pensa que é milagrosa, né? Então pensa-se muito, por exemplo, que o importar cientista de dados, colocar cientista de dados dentro de uma empresa é uma forma sensacional de você fazer muito dinheiro. A gente pode até explorar isso um pouco hoje, mas essa não é simplesmente a chave para você fazer muito dinheiro na sua empresa, né? Isso está cercado de uma série de outras coisas. Então eu acho que essa é a breve introdução, quer dizer, como é que a gente consegue olhar para esse universo de dados com realismo, então sem ficar elevando esse universo para cima do que ele não é, como é que a gente consegue tratar isso bem para tirar valor realmente disso para o negócio e para a tecnologia? Legal. Bom, vamos entrar mais ou menos. Eu acho que falando bem do básico, do que é a ideia de análise de dados, a gente tem aquele conceitinho que todo mundo aprende na faculdade, né? De que você tem o dado, aí você tem a informação e aí você tem o conhecimento, né? O dado é só dados, né? São só informações soltas. A informação é quando você consolida esses dados e o conhecimento é quando você tira algum conhecimento disso. Dentro disso, você comentou que que as empresas, né, descobriram que elas têm bases de dados com milhares e milhares de informações ali que são um tesouro, são um novo petróleo. E essa carreira de cientista de dados, de analista de dados, ela surgiu para conseguir minerar essa informação e fazer algum uso dela. Fala, o que você acha que, pensando nessa visão, é uma boa aplicação para análise de dados? Quais você acha que são aplicações boas que estão sendo utilizadas hoje dentro desse mercado? Cara, dentro desse mercado tem de tudo, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para os serviços que as grandes techs elas prestam para a gente, se a gente pegar Google, Twitter, Instagram, Facebook, o uso que eles fazem de dados é fantástico, né? Então, se a gente pega no Google, a gente tem praticamente tudo aquilo que cerca o nosso dia a dia. Então, no Google Maps, a gente tem uso de dados de geolocalização para oferecer para a gente serviços que nós não conseguiríamos sem uso de dados. Então, por exemplo, se o Google ele sabe que o meu trajeto de casa para o trabalho ele está seguindo a mesma rota todo dia, por que ele não vai me oferecer ali um serviço de parar nesse posto de gasolina para você reabastecer? E por que ele não consegue, de repente, cruzar isso com uma carteira de wallet, cruzar isso com algum benefício que ele consegue me dar? Talvez esse seja justamente o motivo pelo qual, por exemplo, essas Big Techs e o Google mesmo, ele dá tanto serviço que parece que é gratuito pra gente, porque, na verdade, o interesse dele é manter bases de dados da gente, é conhecer a gente cada vez mais. Indo até para uma veia um pouco mais filosófica, assim, tem um escritor muito bom, que é o Yuval Noah Harari, que ele escreveu alguns livros que são fantásticos, como Homo Deus, o Sapiens e 21 lições para o século XXI. No 21 lições para o século XXI, ele discute qual que é o papel de dados para o futuro, e assim de um jeito bem aberto. Então ele fala que na medida em que as empresas elas conseguem conhecer as pessoas cada vez mais,
elas conseguem oferecer, não só oferecer produtos cada vez melhores, mas elas começam a conseguir influenciar a própria evolução da humanidade. Então, na medida em que o código do Instagram, ele me conhece mais do que a minha mãe, porque ele sabe com que tipo de pessoas eu me relaciono, quais que são os tipos de feições que eu dou like. Na medida em que essas big techs e essas empresas elas conseguem me conhecer cada vez mais, elas estão ditando o ritmo para o futuro. Há algum tempo circulou muito nos meios de comunicação de tecnologia e dados um slide que tinha vazado de uma das big techs dizendo que elas conseguiriam, com base nessa análise de dados das pessoas, influenciar a própria forma com a qual o genoma humano ele iria evoluir. Quer dizer, a análise de dados chegaria no limite de influenciar a evolução do genoma humano. Então, eu sei que essa é uma parte bem de brisa, mas ela ilustra para a gente o quão importante é esse enfoque de dados. Se a gente vai para os Estados Unidos nas eleições do Trump, o escândalo que aconteceu com a Cambridge Analytica, ela mostra muito para a gente como é que você ter posse de dados te permite eleger ou não, ou influenciar a eleição de líderes políticos que têm poderes globais. Tudo isso para dizer que a importância de dados é gigantesca. Eu fui para um lado mais filosófico, mas os produtos de dados eles também estão na nossa vida nos mínimos detalhes. Então, desde instituições financeiras que conseguem criar melhores scores de crédito para a gente, até instituições financeiras, instituições de saúde que conseguem manter os nossos dados e, com isso, segmentar melhor quais que vão ser os tratamentos. Agora, nessa época de Covid, a gente está vendo muito disso. Então, assim, as ideias, elas são muito possíveis e tem uma gama de possibilidades que é infinita, né? Você trouxe aí 2 pontos que eu acho muito legais, que eu queria comentar mesmo. Que é, primeiro, essa questão de a gente estar num momento de pandemia, onde todo mundo nem sabe direito o que fazer, ninguém sabe direito como trabalhar com esse vírus, que momento é o momento para a gente afrouxar ou para a gente reforçar as quarentenas e os lockdowns. E os dados, eles ajudam a gente a conseguir, talvez não ter uma visão 100% precisa, mas a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo, né? Hoje você vê modelos sendo discutidos, qual é o mais preciso, qual é o menos preciso, e dentro desse sentido a gente sabe que, para além da questão dos modelos que estão sendo trabalhados com esses dados para saber qual é o momento que a curva vai chegar no seu pico, quando é o momento que a curva vai começar a descender, que para a gente conseguir ter um modelo de qualidade, a gente precisa de dados de qualidade, né? E muitas vezes o que a gente falta pra gente são dados, né? Pra gente conseguir ter uma melhor visão do que está acontecendo. Conseguir dados, ou dados úteis, né, dados de qualidade e não só lixo, é difícil? É difícil fazer essa limpeza de dados, fazer essa mineração? O que você acha? Olha, acho que tem alguns pontos. Com certeza, dado de qualidade é a premissa para você poder fazer qualquer coisa. Tem uns professores lá da universidade lá na Califórnia, são os caras que escreveram alguns livros que são, assim, o berço do aprendizado estatístico, como Introduction to Statistical Learning, que são os professores lá, o Trebbiani, por exemplo. E, assim, se você for ver, eles têm cursos na internet em que eles falam de aprendizado estatístico. Assim, a primeira coisa que eles falam é que, na introdução do curso deles, que é um curso super clássico, eu super indico esse curso para quem quiser aprender um pouco desse universo, ele fala assim, cara, eles falam que eles acham muito estranho existir uma profissão chamada de cientista de dados, porque isso já tem sido feito há muito tempo. A análise estatística, aprendizado estatístico, o uso desses modelos, SVM, modelo de cluster, modelo de classificação, modelo de regressão, eles já são utilizados no meio acadêmico há muito tempo. Então, o poder disso é um poder gigantesco, que a gente está redescobrindo agora. Mas as premissas, elas não mudaram. Então, naquela época, era super importante você ter uma qualidade de dados boa, e ainda hoje é importante você ter essa qualidade de dados. Então, essa é a premissa, você conseguir coletar, você conseguir medir bem os seus dados. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem agora na Covid, que nós não temos, pelo menos para o Brasil,
nós não temos testes mapeados, nós não conseguimos dizer direito se a pessoa morreu ou não de Covid, ou se ela morreu suspeita de Covid. Os dados que a gente está mapeando nesse momento, eles são muito fluffy. Um exemplo disso muito claro é o seguinte, se você for olhar hoje, oficialmente, qual é o perfil da pessoa que morre de Covid, ela é homem branco de 50 a 60 anos. Você pode me perguntar, quer dizer que existe, se eu for montar um modelo, esse modelo ele vai me indicar que as pessoas que mais são afetadas por Covid, por algum motivo, são pessoas brancas, do sexo masculino, de 50 a 60 anos? Na verdade, não. Na verdade, a gente só tem dado dessas populações, que são populações que geralmente estão mais ligadas a sistemas de saúde que são mais confiáveis, a sistemas de saúde que têm maior qualidade. Se você for olhar para a população que é atendida por sistemas públicos de saúde, que em geral é a população de baixa renda, que em geral está associado com o perfil de pessoa negra, com o perfil de pessoa que teve acesso a um grau de escolaridade menor, a gente não tem medição desses dados. Então, esse é um exemplo clássico e muito atual de como é que a gente pode construir os melhores modelos em cima de um conjunto de dados que está completamente ferrado. Não importa a qualidade do modelo que você utilizar aqui, não importa se você vai utilizar Deep Learning, redes neurais, se você vai utilizar sistemas convolucionais, baseado no conjunto de dados que você tem, que não é um conjunto de dados que reflete bem a realidade, você vai chegar em resultados que não são confiáveis. Por outro lado, existe uma dificuldade muito grande em se manusear, encontrar e montar pipelines dentro dos dados que você já tem. Então, em instituições financeiras, em instituições hospitalares, que são instituições que têm um legado muito grande, que têm bases de dados de muitos e muitos anos, dificilmente você tem uma governança de dados que ela está muito funcional, que ela facilita a comunicação desse universo de dados. Então, muitas vezes você tem todas as informações de um cliente lá dentro, mas as informações do mesmo cliente elas estão picadas em diversos universos. Então, para um dado cliente, para um dado Lucas, para um dado João, é como se você tivesse dentro da mesma empresa vários negócios diferentes que não conseguem se comunicar. Então, você sabe que o cara ele tem um empréstimo, mas você não consegue cruzar os dados de empréstimo com os dados de conta corrente dele, porque eles estão em bancos de dados, eles estão em universos, em sistemas, muito apartado. Você tem um que está no Hadoop, você tem um que está no SAS, e essas coisas elas não se conversam. Então, você tem várias dificuldades nesse universo, que são medir bem o dado, organizar bem o dado e orquestrar bem todo esse universo, né? Então, assim, é super importante você ter tudo isso na ponta do lápis. Aliás, os grandes desafios hoje justamente estão por esse lado, né? Perfeito, legal. E entrando na outra questão que eu queria puxar do que você falou, uma das coisas que eu já li por aí é que com mais ou menos uma semana ou 2 semanas usando o Facebook, ele já te conhece melhor do que, sei lá, o seu amigo de infância. Com 1 mês ele te conhece melhor do que os seus pais, e com 2 meses, com 1 ano, ele já sabe em que candidato que você vai votar. E o que você comentou do escândalo da Cambridge Analytics que aconteceu na eleição do Trump. O poder dos dados mostra pra gente que você consegue determinar uma eleição hoje em dia com informação, com dados, com dados verdadeiros ou dados falsos, seja como for. E a gente basicamente abriu, né, todas as nossas vidas, né? Hoje em dia tudo que a gente tudo que a gente existe, ele existe dentro do mundo virtual, ou pelo menos o que a gente quer passar. E aí você tem aquela questão que eu já vi algumas pessoas levantando de que o que você quer que as pessoas achem que você é o que está no Facebook. O que você realmente é o que está no Google. Você acha que tipo, isso cria certo... Ainda ligando com essa questão de obter dados bons, isso cria alguns certos vieses em como os modelos trabalham em cima desses dados? Como é que o Facebook consegue influenciar tanto uma eleição a partir só do conteúdo que você está postando online ali? Então, na verdade, o que aconteceu lá na Cambridge Analytica, que eu acho que ela ilustra muito bem essa sua pergunta, quando eles foram principalmente no segundo turno não, que eles não têm segundo turno, mas lá nos últimos dias da disputa entre a Hillary e o Trump, eles começaram a observar
que já tinha estado em que não adiantava você tentar influenciar mais, porque eram estados essencialmente democratas, então não tinha como você... Até tinha como, mas era muito difícil você fazer uma grande massa daquela população ela mudar de opinião. Então, o que eles começaram a observar? Eles foram em estados, eu não lembro o nome do estado em específico, mas eles descobriram alguns estados em que a população tinha mais chances de flutuar entre um candidato e outro, e eles começaram a identificar os perfis de pessoas mais propensas a acreditar em fake news. Tudo isso por padrão do Facebook. E o Facebook ele não tinha uma política muito boa para dar acesso a esses dados somente a instituições que tivessem uma maior confiabilidade. Então, os dados, depois de um sambalele, eles acabaram na mão dessa Cambridge Analytica, e eles começaram, e eles identificaram os perfis de pessoas mais propensas a acreditar em fake news e começaram a bombardear essas pessoas com um monte de fake news sobre o passado dos democratas, sobre o passado da Hillary, sobre um histórico heróico do Trump, e essa população ela acabou acreditando nisso e votando no Trump. Então, percebam que eles não precisaram influenciar toda a população americana. Eles precisaram influenciar a população americana que tinha uma possibilidade maior de decretar qual que seria o outcome aí das eleições. A partir desse escândalo, veio no mundo inteiro uma onda de você colocar legislações ou regulamentações em cima do uso de dados, que era uma coisa completamente nova. Ninguém nunca tinha olhado para isso. Só depois em que nós tínhamos visto danos gigantescos disso, é que o mundo inteiro passou a olhar para isso. Então, os pioneiros, eles foram os europeus com a GDPR, e a GDPR, ela inclusive, o Parlamento Europeu até chamou o Zuckerberg para prestar suas contas lá diante dos deputados, e a GDPR ela colocou diversas regulamentações em como é que esse dado ele é exposto, quem pode ter acesso a esse dado, como é que você deixa claro para o usuário qual vai ser o uso do dado, porque é aquela clássica, né? Quando você está sentado na frente do Facebook e você quer fazer a sua conta e aí ele te dá 10 páginas de regulamentos te dizendo como é que o seu dado ele vai ser usado, você não vai ler aquilo. Antes, isso não era um problema. A instituição ela podia usar isso daí de argumento para dizer que você deu pleno acesso ao uso dos seus dados para a instituição. Depois da GDPR, por exemplo, isso não é mais verdade. Na verdade, o Google, ano passado, ele foi multado uma bela multa, uma multa gigantesca, mais todos os danos de imagem, justamente porque o regulamento dele não estava claro. Então, se você entrar hoje na sua conta do Google, é muito mais interativo a forma como ele deixa claro para você qual que vai ser o uso do dado que vai ser feito. Isso, a tendência no Brasil é que isso aconteça também. A LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela entraria em vigor plenamente agora em agosto. Por conta da pandemia, ela vai ser postergada para o ano que vem, e ela foi inspirada essencialmente na GDPR. Então, a ideia é que esse tipo de regulamento vai chegar também ao Brasil. Isso, com certeza, é uma tentativa de se limitar como é que o nosso uso de dados ele vai ser feito. Eu acho que isso vai ser respeitado por muitas empresas, principalmente as empresas maiores. Então, grandes bancos, grandes hospitais, eles vão obedecer muito isso porque são instituições que são muito mais regulamentadas e supervisionadas pelos grandes órgãos e agências reguladoras. Mas como é que isso vai ser aceito pelo mercado, como é que isso vai ser absorvido pelo mercado, é uma questão de tempo que a gente vai ter que ver. Então, assim, o poder de dado ele está para todo lado, mas o dano disso também é muito grande. Você consegue acabar com a vida de uma pessoa por conta disso. Se você expor a vida bancária de uma pessoa, gente, para muitos casos isso é um fim da vida daquela pessoa. Tem um caso muito célebre que toda palestra de LGPD começa falando, que é o que é um dado pessoal. Então, evidente, um dado pessoal é um dado que está ligando aquela conta bancária, aqueles dados de hospital a uma pessoa, né, que a gente consegue identificar quem é essa pessoa. Mas qual que é o critério para isso?
Então tem um caso nos Estados Unidos em que tinha lá no Google Images uma mulher, ela descobriu um caso de adultério porque ela entrou no Google Imagens e ela viu o carro do marido dela parado num horário muito estranho, muito atípico, um horário em que ele deveria estar no emprego dele, na frente da casa da melhor amiga dela. Evidentemente que o Google ele tapa a placa, mas a calota do carro era muito específica. Tinha uma calota que ela tinha um desenho super específico e isso vinculou o carro imediatamente ao carro do marido dela, num horário estranho, na casa da amiga dela. E isso já foi o início de todo o processo. Então, nesse momento, essa calota super específica, ela era um dado pessoal que causou, aí a identificação desse dado pessoal causou danos gigantescos. Mas como é que você também consegue se defender disso, né? Então é uma discussão muito grande, ela é cheia de pormenores e a gente vai aprender como é que essa discussão ela acontece passo a passo, né? Isso é um ponto interessante, né? Não quero entrar tanto também na questão de redes sociais, mas eu sinto às vezes que a gente não está preparado, a nossa geração, a geração que está vindo e a geração anterior, ninguém estava preparado para lidar com essa vida exposta, com todos os seus dados expostos. E a gente, como você comentou, tipo, ninguém nunca leu, ninguém nunca parou para ler os termos de uso do Facebook ou do Instagram. E todo mundo aceitou, concordou, e todo mundo publica a vida dela lá, né? No Twitter, as pessoas... Eu sinto muito que o Twitter é a rede social que as pessoas saem na rua e gritam uma ideia delas pra todo mundo ouvir. E a gente talvez ainda tenha tido um pouco mais de sorte, porque a gente cresceu quando essas redes estavam surgindo. Então, é aquela questão que muita gente fala, né? Eu cresci no mundo onde as besteiras que eu fazia não estavam expostas para outras 2 milhões de pessoas verem. E hoje isso está exposto para todas as pessoas verem, para empresas saberem disso e para as empresas usarem isso para os interesses delas. E para os políticos usarem para os interesses deles também. Mas ainda nesse aspecto um pouco mais de ética do uso dos dados, você acha que isso tem solução? Você acha que a gente vai conseguir solucionar essas questões com a Lei Geral de Proteção de Dados ou com outras legislações que estão vindo por aí? Ou você acha que a gente vai demorar ainda umas 2 gerações para conseguir aprender a lidar com um mundo onde os dados controlam a vida das pessoas e definem como as pessoas se relacionam umas com as outras, com as empresas, com as marcas, com os governos? Você acha que o mundo está preparado para isso? A gente vai conseguir se preparar para isso? Ou a gente vai ter que esperar mesmo mais uns 30, 40 anos para a gente ter uma geração de pessoas que já cresceu com isso e que já sabe lidar com essa situação? Olha, é difícil responder porque tudo acontece muito rápido, não é? Assim, sem dúvida, as regulamentações e legislações elas são um excelente primeiro passo. Se não tiver essas regulamentações, nós vamos viver num cenário de anarquia em que dados pessoais são usados a torto e a direito sem que o consumidor ele tenha sequer ciência do que as instituições elas têm sobre ela, né? Então, depois que a LGPD ela foi instituída, você pode perguntar para uma empresa que dados que ela guarda sobre você, por que ela guarda esses dados, qual o uso que ela faz desses dados, tudo isso tem que estar muito claro. Evidentemente que isso vai ter que disseminar uma cultura de dados muito grande na sociedade. Então, imagina que numa instituição financeira, quando você está abrindo uma conta, o seu gerente, lá na ponta, ele vai ter que estar preparado para te dizer por que seus dados eles são guardados, quanto tempo eles são guardados, de que forma eles são guardados, para que a gente pretende usar esses seus dados. Então, eu não tenho dúvida que as legislações GDPR, LGPD, elas vão ajudar muito nisso. Elas são um freio, as empresas elas vão pensar 2 vezes antes de mexer nisso. Por outro lado, como é que a gente vai se relacionar com isso? Esse é um problema gigantesco que nós vamos aprender conforme a banda ela vai tocando, porque isso é uma coisa sem precedentes na nossa história. Então, se nós formos olhar, nos últimos 200 anos, a humanidade ela evoluiu num ritmo gigantesco e assustador. Então, nós ficamos... Exato, nós ficamos milhares de anos na pré-história, nós ficamos muitos anos como humanidade vivendo num período agrário, vivendo em pequenas tribos, e nos últimos anos a revolução científica, a revolução industrial, ela nos tirou de patamares e nos levou para outros patamares, e agora a tecnologia e dados está fazendo com que isso evolua de uma forma muito mais rápida, o que não é ruim.
não é necessariamente ruim. A comunicação ela ficou muito mais rápida, ela ficou muito mais eficiente, o próprio relacionamento entre as pessoas. Então, a vertente que o Tinder ela levantou talvez seja uma vertente que daqui a 20 anos seja mandatória, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é muito bom ao período que a gente está vivendo agora, que é o Cisne Negro, Dark Swan, do Taleb, em que ele fala justamente de como é que eventos... então, o que é um Black Swan? Né? O que é um cisne negro? Um cisne... E aí isso até se encaixa um pouco com a nossa conversa sobre ciência de dados, que é... Quando nós falamos de dados ou de estatística, nós estamos sempre tentando prever os eventos mais comuns. Então, a grande premissa da ciência de dados e é o calcanhar de Aquiles da estatística é que a maior parte dos eventos que a gente acontecem, eles se encaixam numa curva gaussiana, que é aquela curva estatística com formato de sino, né? Mas o grande argumento do professor Taleb é que o cisne negro ele é um evento extremamente improvável, mas que as consequências dele são gigantescas, né? Então, se chama cisne negro justamente porque até o século XVIII, até chegar-se à Austrália, acreditava-se que todos os cisnes eles eram brancos. Mas quando se viu o primeiro cisne negro, isso foi suficiente para acabar com a premissa. E todo grande turnaround da humanidade aconteceu meio que ao redor da ideia de um cisne negro. Então, se você for parar para pensar, um dos clássicos é a ascensão do cristianismo. Então, se você for olhar no Império Romano, o cristianismo ele era uma vertente muito pequena de religião. Era extremamente improvável que aquilo ali ditasse hoje como é que a cultura da humanidade ela se desenvolveria, como é que a maior parte das religiões no mundo elas se desenvolveriam. Um caso legal também que é a democracia na América, né? Exato. A democracia na América e tudo isso, e a própria Covid, são eventos que são cisne negros e que, sendo eventos extremamente improváveis, eles modificaram o rumo da humanidade. Então, tudo isso, todos esses cisne negros, todas essas legislações, elas com certeza vão encontrar em tecnologia e análise de dados uma vertente legal. Então, como é que agora, em casa, as pessoas elas conseguem pedir comida de dentro de casa, elas conseguem se relacionar umas com as outras de dentro de casa? O meu ponto não é necessariamente ruim, sabe? Toda essa evolução que nós tivemos. Como é que a gente vai aprender? Como é que a humanidade ela vai se desenrolar ao redor disso? Infelizmente, é linha para os próximos capítulos, né? A gente vai aprender enquanto a coisa acontece. É legal isso que você comentou, e de fato, não queria passar também essa ideia de que é uma coisa necessariamente negativa, né? São ônus e bônus que a gente tem. Quando a gente tem uma situação de inovação como a que a gente está vivendo hoje, a gente vai ter coisas incríveis surgindo disso, né? Tipo, não dá para dizer que o Facebook, o Instagram, que redes sociais que, tipo, como o Orkut, que permitiram que pessoas se reencontrassem depois de anos, permitiram que, tipo, hoje, basicamente, com o Covid, a única forma de você se comunicar com pessoas é através de tecnologia. Então, essas coisas, elas realmente trouxeram um benefício para a sociedade. Eu acho que a questão mais é como que a gente ainda não sabe lidar com isso. Talvez a gente não esteja preparado para lidar com todos os problemas que advêm dessas novas tecnologias, e eu acho que com o tempo isso vai se normalizando, isso vai acabar se tornando uma coisa que a gente vai lidar melhor, e aí com certeza já vai ter um outro avanço tecnológico que vai ser uma coisa que a gente não vai fazer ideia de como lidar, e aí outras pessoas vão ter essa mesma discussão que a gente está tendo aqui, mas acho que isso é meio que parte do processo evolutivo. Como você comentou mesmo, da Revolução Industrial, da Revolução Científica, que mudou completamente o rumo de como a sociedade funcionava, né? A gente literalmente saiu dos pequenos feudos e criou cidades gigantescas, com cidades vivas, onde tudo acontece. Ou como você comentou, a expansão do cristianismo, ou até como eu comentei, a democracia na América, né? O que um país do outro lado do oceano, no novo mundo, que ninguém se importa muito, vai influenciar a política de toda a civilização ocidental e criar um novo status na sociedade. E as mudanças, a gente acaba só percebendo o efeito delas muito tempo depois que elas já aconteceram, né?
E acho que a diferença com essa questão de dados é que a gente está conseguindo ver essas mudanças muito próximas do dia a dia. Então, se antes uma mudança radical de visão poderia demorar muito tempo para tornar alguma coisa, recentemente, em 2 anos, você consegue mudar um processo eleitoral e botar um candidato que ninguém esperava no poder. Bom, galera, é isso aí. O papo tá muito legal. O podcast tá ficando muito comprido, então a gente vai dividir em 2 partes de novo. Eu não sei até quando a gente vai conseguir fazer isso e eu vou ter que começar a editar podcast de 1 hora. Mas eu queria agradecer muito a presença do João, né? Como sempre aqui, em silêncio. Fala aí, João. Nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. E agradecer muito aqui a presença do nosso convidado, o Kaique, né? A gente vai voltar no próximo episódio. Kaique, você quer falar alguma coisa pro pessoal? Não, eu agradeço participar aqui. É um prazer muito legal fazer essas brisas, né? Sobre tecnologia, sobre dados, a gente sempre aprende. E, né, tamo aí para quando precisar falar sobre dados, tecnologia ou qualquer brisa assim, estamos sempre aqui. É isso, galera. Essa vai ser essa primeira parte e a gente continua na semana que vem com a segunda parte dessa conversa sobre análise de dados. Jô, você tem coisa pra perguntar? Cara, eu fiquei aqui a hora que ele começou a falar, eu tava com umas 4 perguntas. No primeiro tópico ele foi respondendo todas. Droga. Não, isso é verdade. Eu fazia umas perguntas que você já ia falando e ia respondendo. Já matou essa pergunta também. Droga. Eu tava com umas perguntas na cabeça, aí eu falei, a hora que ele tava falando, aí vinha a pergunta. Aí beleza, a hora que ele terminava, eu pergunta. Aí ele respondia na mesma resposta que eu tava respondendo. Falei, cara, eu trago gente competente pra cá, João. É isso aí, cara. Gente, que coisa, hein? Que fase.